Pronto. Olá, olá, Pro. Obrigado. Denis, desculpa a demora, mas deu certo. Tranquilo, deu certo. Beijo. Obrigadão. Pessoal, bom, agora já está gravando, então vamos para a nossa aula. O Pro vai retomar um pouquinho o que nós já vimos na aula anterior, porque algumas pessoas faltaram e porque, para a gente entender o que vai acontecer hoje também é melhor, tá? Então vamos lá. Começamos com as linguagens da arte, vimos elas. Vimos palavras novas, como, por exemplo, mimese, que fala sobre a representação do que é real ou mais próximo do real. Nós vimos também o conceito de beleza, né, do que é bonito ou não, de acordo com a arte. Nós vimos o que é estética, né? A gente viu que estética tem a ver com padrões que são estabelecidos de tempos em tempos, diferentes formas, em diferentes lugares. Então, através da conversa sobre estética e sobre beleza, a gente viu que essa obra, por exemplo, do Picasso, feita lá no modernismo, ela é uma obra que ela tem a sua beleza, né? Não aquela beleza inspirada nos gregos ou romanos, enfim, no período greco-romano, ou mais uma beleza diferente, né? Uma beleza relacionada ao sentimento, à emoção que é trazida nessa obra. Além disso, a gente falou sobre as 4 principais linguagens que são abordadas hoje em dia na escola, que é a dança, o teatro, a música, as artes visuais. Falamos também na outra aula sobre arte rupestre. Tá entrando, gente. Sobre arte rupestre e como ela está. Deixa eu ver. Prontinho, liberei para a colega acessar. Falamos sobre a arte rupestre e como ela está presente nos nossos dias até a atualidade, né? O conceito de arte rupestre, o porquê que ela surge, a necessidade do ser humano de se expressar através de desenhos, pinturas. A gente viu que isso desde criança a gente tem esse hábito. Não é uma coisa que normalmente é ensinada, né? A criança normalmente já começa a pegar objetos e experimentar, riscar com eles, ou enfim, deixar alguma marca, né? Nós vimos que na arte rupestre, então, tinha um cunho bastante ritualístico relacionado à caça. Vimos que existem pinturas rupestres em todas as partes do mundo, né? Nós temos lá, tanto na França, pinturas rupestres importantíssimas, quanto no Brasil, nós também temos, no Piauí, uma grande reserva com muitas obras de pintura rupestre, né? Que mais? Nós trabalhamos na aula passada. Nós trabalhamos na aula passada o que eles representavam, né? Caça, colheita, danças. Vimos que a questão ritualística, né? Aqui é uma imagem de 13 centímetros, né? Deixa eu pegar aqui uma régua para mostrar que é 13 centímetros. Ó, essa imagem, a Vênus de Willendorf, tem 13 centímetros. Ela é desse tamanho. E é uma escultura feita em pedra, né? Que acredita-se que ela tinha um teor voltado à questão ritualística da fertilidade, assim por diante. Hoje em dia nós temos imagens de santos e, enfim, né? Toda uma questão ritual e religiosa envolvida. Aqui nós tínhamos então um textinho que falava sobre todos esses períodos. E aqui nós estabelecemos uma relação. Quem é que estava na aula passada que pode me ajudar? Qual era essa relação que foi estabelecida entre essa obra do lado de cá, essa obra do lado de cá? O que que elas fazem parte? O que que elas têm a ver com a arte rupestre que a gente está falando agora? Quem é que estava na aula passada e pode me ajudar nessa? Vamos lá. Ou que não estava na aula passada, mas que olhando para essa obra consegue perceber o que que tem a ver a arte rupestre com esse tipo de arte que a gente chama de arte mural. Arte mural, grafite. Tem um grupo aqui que estava na aula passada que eu lembro. Vamos lá. Ajuda aí, meu povo. Deixa eu ver o que estão colocando. Ninguém, pessoal. Cadê as mensagens? Ó, não estava na aula passada, mas acho que ambas retratam o cotidiano. Parabéns, Vitor. Isso aí. O que mais? Retratam o cotidiano.
E olha bem a imagem, pessoal, que aparece aqui. Essa imagem aqui é uma pintura rupestre ou é um grafite? Ninguém aí tem áudio? Grafite ou arte rupestre? É um grafite. É um grafite, né? E é um grafite que faz relação com a arte rupestre. Se vocês forem ver, há alguns anos atrás, 2 anos atrás, não faz muito tempo não, ou talvez um pouquinho mais, agora eu tô com dúvida por causa da pandemia. Mas tiveram em vários lugares no Brasil, principalmente em São Paulo, o governo mandando pintar de cinza vários murais, né? Inclusive vários murais de artistas que hoje em dia são super famosos no mundo todo, brasileiros, né? E aí foi muito conversado sobre isso, se não me engano, essa imagem aqui, ela aparece no Enem. Então foi antes da pandemia, se não me engano, foi lá no Enem de 2018, 19. O que que aparece nessa imagem? Aparece um homem, né, trabalhando, tapando a arte rupestre. Ele faz uma relação justamente como, assim como a arte rupestre de muito tempo atrás, ela era um tipo de obra que retratava o dia a dia, a realidade do ser humano. Na atualidade, o grafite também faz o mesmo, né? Pintar toda essa arte urbana que existe nas grandes cidades, ela é a mesma coisa ou tem uma relação muito restrita com se as pessoas fizessem essa pintura, né, de cinza sobre a arte rupestre. Lembra, o que hoje é uma coisa atual, amanhã, depois é história, né, vira registro. Então, eles estabeleceram uma relação muito forte, esse artista, com o que estava acontecendo aqui em São Paulo e em outros lugares. Em vários lugares acontece isso, de tempo em tempo, o pessoal decide pintar todo de cinza e começar de novo. Do lado de cá, a gente tem o Profeta Gentileza, que era uma pessoa que vivia em São Paulo, e ele era conhecido como Profeta Gentileza, um cara que andava todo de branco, assim, barbão, cabelão, e ele fazia essas pinturas em vários murais, em vários locais lá em São Paulo, falando sobre isso, né? Aí ele criou essa frase: gentileza gera gentileza, e esses murais todos, ainda existem vários, eles eram justamente para falar sobre essas questões sociais, né? Imagina uma pessoa passando por ti no dia a dia falando sobre gentileza, né? A gente não tá acostumado com esse tipo de coisa, né? Vamos lá. Alguém quer comentar alguma coisa até aqui? Lembrando que eu tô fazendo a versão rápida, porque semana passada nós já tivemos aula. Nenhuma pergunta? Vamos acordar, meu povo. Não, só o Vitor falou no chat. Vamos lá. Então, aqui nós temos, que nós já trabalhamos na aula passada, uma pintura egípcia. Como a gente sabe, muitas das coisas que vão ser trabalhadas, e muito do estilo, muito das formas, das cores, texturas, começam lá no Egito Antigo, né? Nós temos aqui uma representação de um faraó, aqui aparece sua esposa, aqui aparece filho. Nós vemos que a altura tem a ver com quem é essa pessoa na sociedade. As pinturas feitas nos murais egípcios, assim como os hieróglifos, né, que são essa escrita que aparece aqui atrás, é uma escrita usando desenhos. A gente já sabe que eram muito feitas para contar sobre a vida dos faraós, como é que era no tempo, os grandes feitos dos faraós. Então, esses registros eles eram feitos principalmente, por exemplo, nas pirâmides, que eram as urnas funerárias deles da época, onde eles acreditavam que a alma tinha toda aquela questão de a alma voltar para aquele corpo. Quem é que já assistiu a Múmia, o filme da Múmia? Levanta a mãozinha aí para eu ver. Quem já assistiu, quem é geração aí 90 já assistiu. Só quem é muito mais novo que talvez não tenha assistido. Deixa eu ver quantos já assistiram. Pouquíssimos, Jesus. Meu pai. A gente tá ficando velho, gente. Para quem não viu o filme, para quem não viu o filme A Múmia, tem toda uma questão de ele ser do ritual, ele ter passado pelo processo de mumificação, e aí eles estão aguardando quando ele volta, né? Quando a alma volta para aquele corpo.
Por isso que também tem a ver com a mumificação que eram feitas principalmente desses membros mais importantes da sociedade egípcia, né? Claro que não era a pessoa que trabalhava lá na lida no campo, que trabalhava na construção de pirâmides, que era feito esse processo de mumificação com vários elementos, produtos que eles utilizavam na época. Então, vamos voltar. Aqui, então, nós temos a representação utilizando um estilo chamado lei ou regra da frontalidade, que é quando aparece as pessoas com o busto de frente, cabeça sempre de lado, pernas sempre de lado, tá? É um padrão que eles utilizam nas suas pinturas. A gente vai ter essa representação simplificada, eles não tinham uma preciosidade em relação a ser algo bem realista, a gente só vai ter isso na Grécia, lembra da mímese? Só na Grécia que eles vão aperfeiçoar bastante isso, vão querer fazer muito isso. Na arte egípcia, a gente tem uma simplificação das formas, então elas são muito mais planificadas, tá? Nós tínhamos pessoas que faziam. Tinha uma pessoa que fazia só os desenhos em vermelho, a outra vinha arrematando e passando por cima com outro produto, a outra vinha pintando. Eram grupos que pintavam esses painéis, né? Porque eram grandes. O que mais? Nós temos a presença, a questão da hierarquia através do tamanho. Pode ver que nós temos o faraó é o maior ser que aparece ali. Nós falamos também na semana passada um pouquinho sobre deuses. A gente viu a deusa Gata, né? Quem é que lembra do nome da deusa Gata? Alguém que estava aí lembra? Deixa eu ver. Ih, ninguém. Aqui nós temos alguns artefatos, aqui nós temos uma escultura, o busto de Nefertiti, né? Aqui nós temos a esfinge, que daí tem toda aquela questão histórica e a fofoca de que foi o Napoleão que destruiu o nariz da esfinge, quando ele estava no processo de invasão lá, de conquista de território. Aqui nós temos aquele conto maravilhoso da pesagem do coração. Quem é que lembra desse? Aqui nós temos Anubis, que é o do submundo, né? Que faz a passagem do povo. Aqui nós temos o coração da pessoa e aqui nós temos uma pena, né? Se o coração da pessoa em vida for mais pesado pelos seus atos, as suas ações, como é que ele vivia a vida, mais pesado do que a pena, ele é devorado por esse monstro aqui, ó, do canto. Se ele for mais leve do que a pena, ele vai e faz a passagem lá para um lugar e tal, e depois a alma vai voltar. Já ouviram falar dessa história? Quem já ouviu falar dessa história, levanta a mão aí para eu ver. Deixa eu ver. Ó, só 4, 5 pessoas. 6, 8 pessoas. Tá, muito bem. Para quem não conhecia, agora já sabe. A gente normalmente conhece bastante sobre a mitologia grega, né? Grega e romana. A gente não conhece tanto sobre a mitologia egípcia. Mas lembra, os gregos vão pegar bastantes coisas, até a forma de representação vão pegar e vão se inspirar muito nos egípcios, tá? Então fica ligado. Ó, aqui nós temos esculturas egípcias, feitas em pedras diferentes, né? Aqui nós temos a rigidez das formas, nós temos. Olha só como elas estão posicionadas, ó, tem um bloco de pedra aqui para poder dar sustentação para a escultura, eles ainda não tinham elaborado muito bem isso. Sempre são esculturas bem estáticas, ó. E aqui nós temos várias coisas que falam sobre, né, os monumentos funerários e tudo mais. Muito bem. Aqui, o faraó é o maior que seus súditos e inimigos ao lado. O faraó era a representação do deus Ra na Terra, o deus Sol. Nós temos vários deuses com cabeças de animais, né? Seres antropomórficos. Acho que isso é o principal. Depois vale a pena assistir um pouco, assistir alguns vídeos que falam sobre
Deixa eu ver se aqui eu tenho alguma imagem disso. Não tenho aqui. Só aqui pequenininha, mas vocês não vão conseguir ver, ó. Os deuses com cabeças de animais e tal. Tem a deusa com cabeça de gato, tem a deusa com cabeça de coruja e assim vai. Agora, continuando. Nós temos então, pessoal, na história grega, né, na Grécia Antiga, nós vamos ter vários feitos e várias novidades que vão ser construídas. E claro que a gente não está falando de em 10 anos, 11 anos, a gente está falando de séculos, né? Aqui nós temos uma obra no estilo clássico, que é um primeiro estilo. Nós temos aqui, ó, no período helenístico, já é um final, assim, um final do período da Grécia Antiga, quando se fala em esculturas, é dividido em 3 partes, né? Aqui nós temos 2 principais. Nesse período aqui clássico, é quando são construídas todos esses ideais estéticos para a arte e para o ser humano, né? Lembra que os gregos têm muito a ver com o corpo humano, o físico, né? Tanto que a gente vai ter depois os Jogos Olímpicos, a gente vai ter estudos que eles vão começar nessa época sobre o corpo humano e seu funcionamento. Então, os gregos vão trazer o corpo humano como essa máquina perfeita, com simetria, com perfeição. Se vocês pararem para perceber a natureza, existem vários elementos que são, de certa forma, simétricos, né? Quem é que lembra o que é o conceito de simetria aqui? Coloca aí no chat ou coloca ou fala pra gente o que é simetria. Quando eu falo em simetria, o que remete a vocês? Ó, a Suzete levantou a mão. Suzete, tu quer falar? Pode falar, vamos lá. Suzete, Um padrão? oi? Eu tinha levantado a mão, era para outra. Foi bem anteriormente. Ai, Deixa eu perdão, então tirar já, aqui. já retorno já, então, Suzete, não tem Eu problema, eu retiro. posso retornar e a gente retorna. Só deixa a colega responder, então, sobre simetria. Fala, quem é que falou foi Yasmin? Um padrão? Um padrão. Quando a gente fala em simetria, os dois lados serem da mesma forma. Por exemplo, o corpo humano, ele é uma simetria aparente. Como assim aparente? Se a gente pega e corta ao meio, assim, ó, ou faz uma linha aqui no meio e vai olhar, a gente tem um olho, às vezes, que é maior, ou um pouquinho mais para cima. A gente tem o cabelo um pouco diferente de um lado, um pouco diferente do outro. A gente tem a boca, talvez um lado fique mais alto que o outro. Talvez a barba esteja um pouquinho melhor de um lado do que do outro. A gente tem uma simetria aparente. Parece que é simétrico, parece que os dois lados são iguais, mas não é na vida real. Na natureza, não existe simetria real. O ser humano é que cria a simetria perfeita, né? Os objetos que a gente tem, eles são simétricos, os dois lados são perfeitamente iguais, por uma questão do ser humano. O ser humano cria a simetria perfeita, né? Eu vou pegar aqui, ó, o mouse. O mouse, ele vai ter uma simetria real, né? Ele é perfeitamente simétrico, os dois lados. Se eu cortar aqui, fazer uma linha no meio, os dois lados vão ser exatamente iguais. Por que isso de simetria? Os gregos vão trazer isso muito forte, então, nas suas obras, nas suas esculturas, nas suas pinturas, no seu conceito de beleza em relação ao ser humano. Tudo para eles tem que ser simétrico, tem que ser perfeito, tem que ser com medidas perfeitas. E isso vai ser muito forte, tanto nessa época, e vai acompanhar o ser humano depois durante muitos séculos, né? Deixa eu só voltar ali, porque a Suzete tinha uma pergunta para fazer antes. Ô, Suzete, pode fazer tua pergunta, não tem problema. Eu peço desculpas, pessoal, quando eu estou apresentando a tela, eu não enxergo vocês, eu não enxergo essa tela aqui onde aparecem as mensagens. Então, se eu estiver lá na outra tela e vocês tiverem dúvida, ou levanta a mãozinha, porque eu acho que dá um sonzinho, mas é baixo. Ou então me chama no microfone, não tem problema, tá? Suzete, tu recorda sobre o que tu tinha pergunta? Não, não era pergunta. Eu tinha levantado a mão que tu perguntou quem tinha visto o filme da Múmia. Aí eu Ah, tu levantei a tu mão. assistiu no cinema ou tu assistiu em casa no DVD pirata? Eu assisti em casa. Ah, eu também. E era bom aquele filme, Jesus amado.
Ai, adorava. Vamos lá, então. Ó, vou voltar à apresentação. Aqui. Então, pessoal, para a arte, para a escultura grega ser perfeita, eles vão ter um combinado, né? Por exemplo, a altura ideal do ser humano ideal é 7 cabeças, ó. 7 cabeças. O tamanho de 7 cabeças para o tamanho da polegada, o tamanho da mão, o tamanho da cabeça em si, né? Tudo isso vai ter um acordo, né? O corpo bem esculpido, aquela coisa toda, vai ser uma coisa bastante grega, assim, né? Os padrões de beleza relacionados ao corpo e à magreza, ao ser esbelto, músculos, né? Mostrar tudo isso. Aqui, com relação ao órgão genital, né? Que muitas pessoas sempre perguntam sobre isso. O órgão genital, para os gregos, ele vai estar relacionado. O grego vai querer mostrar a beleza do corpo, né? Mas o órgão genital, eles não vão ter essa necessidade de representar como algo grande, né? Como, oh, meu Deus, é pra... Não, porque o corpo em si, a máquina, né? A máquina, a coisa perfeita que funciona perfeitamente, é o que eles querem representar, né? Eles vão achar beleza na nudez humana, nessa liberdade de estar nu e da perfeição do corpo. Eles não vão ficar focando assim no órgão genital, né? Se fosse um brasileiro que estivesse esculpindo, com certeza ia fazer um órgão genital gigante, né? Tô mentindo? Não, né? Mas é isso. Então a gente. E outra, se vocês forem ver em vídeos no YouTube e tudo mais, muitas obras desse período elas vão aparecer nuas, né? Então eles tinham uma relação com a nudez diferente que a gente tem, né? A gente muitas vezes hipersexualiza a questão da nudez. Eles não, para eles é super normal, por exemplo, na faculdade de arte é super normal tu ter aulas que tu vai para aula aprender sobre figura humana, aprender como é que é cada parte do corpo humano, tu vai aprender a desenhar sobre isso. E tu não vai ter um olhar sexualizado em relação à pessoa que está nua ali. E a gente usa modelo nu mesmo, né? Pessoa que é paga, modelos que são pagos para ficarem nus para a gente poder desenhar. E é isso, tá ali pela aprendizagem do desenho, por compreender como é que é cada partezinha do corpo humano, poder representar isso no papel. Tu não tá ali por uma questão, enfim, certo? É maluco isso, né? Diferente, né? Quem é que faria essa aula de desenho? Ó, na arquitetura, pessoal, esses mesmos conceitos também vão aparecer. Então, a gente vai ter sempre as construções muito simétricas, ó, com a mesma. Imagina se eu fosse cortar ao meio essa construção. Os dois lados são simétricos, tanto aqui na frente, quanto na lateral, quanto no fundo. Além disso, a construção, ela sempre vai ter, quando ela é grega clássica, vai ter um triângulo assim em cima, que a gente chama de frontão. Nesse triângulo vão aparecer esculturas ou alto-relevos sobre o deus que é o representante daquele templo, né? Esses templos, eles eram construídos como hoje em dia as igrejas são construídas, sabe? Lembrando que lá na Grécia Antiga eles eram politeístas. Quem é que lembra o que é o politeísmo? Acredito Coloca em aí no vários chat. deuses. Eu acredito em vários deuses. Acreditava em vários deuses, perfeito. Então eles acreditavam em vários deuses e eles construíam templos para cada deus. Aquele templo ali que eu estou mostrando é o templo de Atena, tá? Atena, a deusa, aquela da guerra, da sabedoria e tudo mais. O que a gente tem que lembrar sobre isso? Que esses templos que eram construídos na Grécia, eles depois vão ser utilizados como referência no mundo todo. Como assim? Depois nós vamos ter os romanos que vão copiar algumas coisas, e depois, com o passar do tempo, a gente vai ter lá no neoclássico, no período neoclássico, uma retomada desses padrões gregos. E é por isso que aqui no Brasil, por exemplo, Porto Alegre. Quem já foi a Porto Alegre já viu vários prédios que em alguma parte tem um triângulo e tem essas colunas que aparecem aqui em Porto Alegre. Quem olhar bem direitinho vai ver que tem vários prédios que tem não nessas proporções, mas menor.
porque a arte grega clássica vai ser utilizada como referência muitas vezes. Ó, aqui nós temos três padrões que eram utilizados para as colunas dessas construções. Aqui nós temos a coluna dórica, que ela é reta, simples. Nós temos a coluna jônica, que ela tem as voltas arqueadas aqui do capitel, o nome dessa parte aqui é capitel. E nós temos aqui a Coríntias, tá? Sim, parece o nome do time, né? Mas esse nome é bem antigo. É da Grécia Antiga, inclusive. E aí nós temos aqui essa daqui. Quem já foi em Porto Alegre no Farol Santander? Tem alguém aqui que já foi em uma exposição de arte lá no Farol Santander em Porto Alegre? Alguém? Quem já foi, levanta a mão. Ó, a Luísa, o Yuri já foram. O tipo de arquitetura, ó, as colunas que são usadas no Farol Santander é essa o terceira aqui, ó, que é a coluna que depois vai ser muito utilizada também pelos romanos, né? E toda essa questão de colunas para estruturar as construções e elas serem maiores vai surgir na Grécia Antiga. Aqui nós temos uma ânfora, né? Esses vasos, vou chamar de vasos aqui pra gente, né? Esses vasos que eram feitos, né, de argila, de cerâmica lá na Grécia Antiga, eles eram pintados com duas técnicas, né? Ou preto sobre vermelho, ou vermelho sobre preto. E esses desenhos, essas pinturas que foram feitas, olha só, aqui a imagem deixa maior para a gente poder ver. Aqui está falando sobre o teatro grego, ó. E aí falava sobre as festas, eles estão todos segurando máscaras, eles não estão segurando cabeças na mão, né? São máscaras do teatro grego que eles estão utilizando, segurando. E todas essas representações que eram feitas, elas eram contando histórias sobre os deuses, né? Então aqui, por exemplo, esse jarro era utilizado para colocar vinho. E aí nele aparece a história com Dionísio. Aqui, ó. Dionísio, para quem não lembra, era o deus das festas, o deus do vinho, o deus do teatro. Quem é que já sabia sobre isso do Dionísio? Ó, aqui tem um teatro grego antigo. Como é que a construção do teatro grego ela funcionava? Ó? Aqui no centro e aqui era onde as pessoas se apresentavam. Quem é que sabe aí quem é que mora em apartamento? O som. Tem como eu ouvir lá de cima meus vizinhos? Se eu vou naquela parte perto da janela assim, ó. Eu escuto, se eu moro mais em cima, eu escuto meus vizinhos, eu escuto tudo o que acontece. A pessoa dá xinga alguém dentro de casa, tu escuta lá de cima. Porque o som ele se propaga em ondas e ele vai subindo. Depois vocês podem conversar com o professor de física. Ele se propaga em ondas e vai subindo, né? Por isso que a construção dos teatros gregos elas eram nesse formato, né? No formato semicircular, e ele era com essas arquibancadas que subiam. E aqui no centro, e nessa parte aqui de trás, ficavam daí os atores que se apresentavam. Porque naquela época o pessoal não tinha microfone, câmeras, luz, essas luzes de teatro de hoje em dia, né? Tinham velas, tochas e outras coisas, né? E as pessoas sentavam aqui em cima, elas conseguiam entender o que estava acontecendo no teatro. No teatro, na Grécia Antiga, né? Quem é que já ouviu falar um pouquinho sobre como é que surgiu o teatro? Ou como é que é a história do surgimento do teatro? Alguém já ouviu? Alguém? Sim, não, talvez? Não? Alguém já ouviu? Alguém já fez teatro? Já ouviu essa história? Levanta a mão ali pra gente. Ó, como é que surge o teatro, então? O conceito de teatro como a gente conhece hoje em dia. As representações, as pessoas representando, existe desde a pré-história, desde que o ser humano ele começa a dançar na volta da fogueira, que ele começa a imitar animais, que ele começa a brincar de teatro, já começa a existir essa representação, essa comunicação teatral. Mas o teatro, como ele é estruturado, como a gente conhece ele hoje em dia,
ele tem a sua construção organizada, essa organização na Grécia Antiga. O que acontece? Lembram que o deus Dionísio ele é considerado o deus do teatro, deus das festas, do vinho, né? As pessoas faziam todo ano procissões agradecendo o deus Dionísio com oferendas, né? Quem já conhece outras religiões que não seja católica, por exemplo, existem várias religiões que são feitas oferendas. Nessas oferendas, tu coloca frutas, tu coloca flores, tu coloca de acordo com a religião, de acordo com a divindade, são materiais diferentes. Para o deus Dionísio, então, as pessoas faziam oferendas para ele, levavam até o templo, como forma de agradecer a ele pela produção, pela colheita da uva, né? Porque a uva era utilizada para produzir o vinho, né? E essas procissões, elas eram regadas a vinho, cantavam, dançavam pela cidade e tudo mais. Numa dessas procissões, um homem chamado Tespes, que é considerado o primeiro ator da história, ele sobe numa espécie de palanquezinho de madeira improvisado no meio da cidade, e ele coloca caixas de uva na cabeça, né, ramos de uva na cabeça, e começa a interpretar como se ele fosse o próprio deus Dionísio, né? Ele começa a interpretar o deus Dionísio. Com isso, a gente tem o primeiro ator, considerado o primeiro ator da história, que é o Tespes. É esse cara que tava bêbado. O melhor é que a história do teatro começa bem, né? Tava bêbado, provavelmente. E ele começa a interpretar o deus Dionísio, as pessoas começam a gostar. E ele começa a falar com as pessoas como se fosse o deus. E as pessoas criam hábitos de começar a... Quando acontecem, então, essas procissões dionisíacas, que era chamada as procissões, aconteciam, então, essas festividades e começaram a trabalhar com isso do teatro. E depois ele era para estar mostrando a tela. Não, essa vez eu parei mesmo de falar. Eu parei mesmo de mostrar a tela. E aí, numa dessas procissões, eles fazem isso, depois começam a repetir, começam a fazer várias vezes essas encenações, e assim, então, a gente começa a constituir o teatro. Daí nós vamos... Agora eu vou mostrar a tela. Aí nós vamos para aquela realidade, é mais para frente que vão existir aqueles teatros naquele formato semicircular, né? Óbvio. Aqui, as construções elas vão ser feitas por quê? A gente passa por vários períodos de guerra nesse momento, né? Grécia Antiga, Roma Antiga, enfim, muitas guerras, conquistas de territórios, de povos e tudo mais. Então, a construção desses teatros também é vista, por um ponto de vista político, como uma forma de acalmar o povo, né? Como sossegar o povo ter algum divertimento, alguma alegria, né? Se entreter. Então, a gente tem aqui os dois primeiros gêneros teatrais. É a tragédia e a comédia. Por que a comédia, até hoje em dia, ela é vista de um jeito mais pejorativo do que, por exemplo, a tragédia? Se a gente for ver, muitas vezes o comediante ele não tem o mesmo status do que um ator que trabalha com drama. Por quê? Porque nesse período da Grécia Antiga, existiam várias apresentações e as pessoas avaliavam qual tinha sido a melhor performance, o melhor teatro, né? Então tinha uma separação. O povão, a galera, aplaudia e nomeava o melhor teatro de comédia. E aí era de acordo com o quanto o povo se divertia, o povo aplaudia, enfim, e aí era votado. Em compensação, o drama era votado pela alta sociedade. Então, as pessoas que vão escrever os roteiros de teatro nessa época, eles começam a utilizar, por exemplo, de sátiras e contar histórias, no drama, contar histórias, aqueles épicos, sabe? Ai, aquela que sofre, morre fulano, morre cicrano, e ela vai sobrevivendo, e no final ela fica feliz, ela encontra o grande amor, aquela coisa toda. Essas histórias, padrões dessas histórias começam na Grécia Antiga, há muito tempo atrás, né? O teatro grego, ele surge no século V antes de Cristo. Se a gente está em 2030, 2023, depois de Cristo, então a gente está falando de quantos séculos? Me perdi nas contas, eu sou péssimo com matemática, eu percebi isso agora. Quem soubesse cálculo, avisa aí pra gente no chat. Enfim, galera. A gente está no século 22. Século 21? Não, século 21. Século 21. Então, 26 séculos? É isso?
Deixa eu ver se tem alguém aqui que é bom em matemática. Olha, vocês estão muito calados hoje, gente. Vocês têm que me ajudar. Quantos séculos, gente? É século 5 a.C. A gente tá em qual? A gente tá no século 21, não tá? Alguém confirma, por favor? Deus! Chama o professor de matemática. 26 séculos, né? Tá, então... Gente, olha, sou péssimo em matemática. Eu vou participar da aula de matemática, eu prometo. É isso aí, então, 26 séculos. Ai, Jesus, vou voltar para minha apresentação, parar de falar em matemática, porque eu sou péssimo. O que mais? Ah, outra coisa. O teatro, quando ele surge, será que as pessoas iriam enxergar que as expressões faciais e tudo mais? Por que que a gente tem como elementos do teatro, símbolos do teatro, aquelas duas máscaras, uma sorrindo e uma triste? Quem é que sabe? Pela lógica dá para descobrir, mas quem é que já ouviu falar sobre isso? Por que que as máscaras, tem a máscara sorrindo e a máscara triste, são os símbolos do teatro? Hein, meu povo? Porque eles usavam essas máscaras pra conseguirem ver de longe. Perfeito. Como naquela época não se tinham câmeras, não se tinham aquelas luzes especiais, tudo, eles utilizavam máscaras para que as pessoas enxergassem de longe as expressões faciais dos personagens. Então, as máscaras elas eram de acordo com as expressões mesmo do personagem, né? Ah, uma pessoa rabugenta, irritante, velha, assim, tinha uma cara, né? Toda daquele jeito, né? A boazinha. E assim por diante. Esses estereótipos em relação a personagens, eles surgem também nessa época, porque era a forma que eles tinham de enxergar de longe e entender qual era aquele personagem, o que ele estava fazendo, né? Então, as máscaras, e elas eram maiores do que a cabeça da pessoa, justamente para que ficasse mais visível de longe. Elas tinham uma abertura na boca e nos olhos, né, para que a pessoa pudesse enxergar onde ela estava indo. Então, e também para amplificar o som, né? O pessoal normalmente falava bem alto, bem claramente. No teatro, até hoje em dia, é um ponto a se observar que o ator de teatro ele tem que trabalhar a parte vocal de conseguir falar bem alto, né? Bem claro e bem alto. E é isso, pessoal. Acredito que seja isso sobre o teatro. Mais alguma coisa? Perguntas. Temos perguntas? Olha que a gente nem entrou, nem falou ainda dos deuses gregos, né? Tem muitas histórias dos deuses gregos, muitas, que eram representadas nos teatros e tudo mais. Dúvidas sobre a Grécia Antiga, galera? Vamos lá. Professor, ali os tipos de representação era comédia, mas qual mesmo? Comédia e tragédia. Tragédia. Depois de um tempo, é que eles vão criar a sátira, que é quando eles querem atacar os governantes utilizando o teatro. Atacar no sentido de questionar, né? Questionar o porquê que era daquele jeito. Eles começam a usar a sátira, que a sátira é uma mistura de tragédia com questionamentos, com um ar mais questionador, assim, bem, sabe? Então a gente vai ter a sátira depois. Luana tá chegando nos últimos 6 minutos, Luana. Luana, acordar atrasada, minha filha. Ó, pessoal, nesses 5 minutinhos que nós temos, eu vou falar um pouquinho. Bosta Jogos. Nome lindo. Ó, quem tá chegando atrasado aí, meu povo. Perderam uma grande viagem para a Grécia Antiga. Ó, eu só quero falar rapidinho sobre os romanos, pessoal. E aí depois vocês podem dar uma lida, ó. Tudo que eu falei aqui de uma outra forma, um pouco mais sintetizado, parece escrito. Ó, Roma Antiga, pessoal. Nesses 5 minutinhos eu vou falar um pouquinho sobre Roma Antiga. Roma Antiga, o que acontece? Alexandre o Grande, né? Imperador romano, um dos maiores conquistadores de toda a história, eles invadem a Grécia em determinado momento, né? E ao invadir a Grécia, eles
tem vários livros que relatam que eles acabam se apaixonando ao mesmo tempo que eles destroem muita coisa. Então, eles ficam encantados com a beleza do que é produzido pelos gregos, mas ao mesmo tempo destroem muitas coisas, né? Aqui a gente tem o Coliseu, e o Coliseu, pessoal, ele tem, ó, como forma de representação aqui sobre essa hierarquia, né, romana, eles vão pegar as colunas gregas, colocar aqui, ó, e a terceira coluna é a Coríntias, que é a que eles mais vão usar. Os romanos vão pegar lá dos etruscos a ideia do arco e vão utilizar, vão aperfeiçoar o arco. Então, as construções românicas sempre têm arco também. Sempre tem essa mistura da construção das colunas e dos arcos, que daí eles que criaram, né? Além disso, os romanos vão copiar muitas coisas gregas, né? Eles vão pegar várias coisas relacionadas a os deuses, por exemplo, os deuses romanos são cópias dos gregos, só mudando o nome, né? A arquitetura, a escultura, a pintura, eles vão copiar, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Só que hoje em dia, por exemplo, a gente tem muitas esculturas que são ditas como gregas, só que na verdade não são. São cópias romanas, que os romanos fizeram daquelas esculturas que foram sendo destruídas por causa das conquistas, né? E hoje em dia, um detalhe importante que eu tenho que mostrar para vocês, falar para vocês, é que boa parte, os estudos atuais, muito atuais, de pinturas, de esculturas gregas, mostram que, na verdade, as esculturas gregas, principalmente do período helenístico e tal, elas não eram dessas cores, elas não eram clarinhas, elas não eram com cor de pedra, de mármore, né? Elas eram coloridas, pessoal, bem coloridas. Isso é uma curiosidade muito interessante que em pouco tempo que está sendo trabalhado, que já foi provado através daqueles. Tem vários recursos hoje em dia que são utilizados digitais para ver o pigmento que havia naquela peça antes, né? Tanto que tem várias pinturas que eles descobriram atualmente que tem várias camadas. Tinha uma outra pintura por baixo e o artista fez outra pintura por cima, né? Hoje em dia, com a tecnologia, é possível descobrir até isso, que o artista reaproveitou uma tela e foi fazendo várias camadas de tinta. Então, isso das pinturas, das esculturas naquela época serem coloridas e não daquela cor que aparece na atualidade, isso é uma curiosidade bem interessante. E depois eu posso mandar alguns vídeos para vocês que mostram isso, né? Mostram como na verdade seriam as cópias, as originais gregas, né? Antes de vir as cópias romanas, muito parecidas, só que com essa coloração, então, diretamente da pedra. Certo? Pessoal, com relação à fotografia, eu só tive 3 pessoas que me mandaram a fotografia, tá? A fotografia do cotidiano de vocês, da arte no cotidiano, é uma tarefa. Estou aguardando as pessoas que não enviaram ainda. E a tarefa de hoje sobre Grécia e Roma antiga é que vocês percebam essas construções no seu dia a dia. Quem for a Porto Alegre, principalmente, tem muitas construções arquitetônicas inspiradas na Grécia Antiga ou com algum detalhe que vai fazer referência à Grécia Antiga. Então, aquelas colunas que eu mostrei, o frontão, que é aquela base triangular, assim, na parte de cima. Quem passar por obras, eu vou mandar um videozinho para vocês poderem assistir também. Quem passar por obras de arquitetura, ou escultura, ou pintura, que façam referência à Grécia Antiga ou a Roma, tira uma foto, manda pra gente no grupo, ou manda pro Pro no individual, tá? O Pro já tem meu número lá, você já tem acesso, mas o Pro vai colocar aqui, tá? 994-58-3076. Se identifica que quem é você, de qual escola que você trabalha, fala que é do Agarre, manda nome, tudo direitinho para eu saber de quem é. Aqui, rede social. Esse é o meu @ no Instagram. Inclusive, eu fiz uma postagem para vocês, especificamente para vocês. Aqui está no Instagram e meu telefone, tá? Eu aguardo a atividade da fotografia e depois eu aguardo a atividade da Roma e Grécia Antiga, tá ok? Um abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau, Denise. Obrigado, maravilhoso. Obrigadão.
professor mais querido desse curso. Bom final de semana. E aí, galera,